Olá pessoal, aqui é a professora Isabelle e hoje vamos falar um pouco sobre noções de dietoterapia. Antes de entrarmos nos conceitos e nas informações específicas da dietoterapia, é importante entendermos que ela faz parte da nutrição clínica. Esta área está relacionada ao tratamento e prevenção de diversos tipos de doenças, sendo o atendimento do nutricionista, com auxílio do técnico em nutrição e do auxiliar em nutrição, podendo ocorrer em diversos níveis, como, por exemplo, ambulatorial, domiciliar ou também hospitalar. Para esse atendimento nutricional, é importante levarmos em consideração os aspectos que envolvem as características individuais de cada paciente, de cada indivíduo. Dessa forma, é importante que seja realizada uma anamnese completa, contendo as características individuais do paciente, relacionando a sua idade, qual a fase do ciclo de vida a qual esse paciente se encontra, se ele já tem alguma doença pré-existente, quais são as condições bioquímicas que aquele paciente apresenta, o seu estado nutricional, bem como diversas informações que poderão auxiliar no direcionamento da conduta nutricional. E o que é dietoterapia? Dietoterapia é a ciência que estuda e aplica a dieta como princípio terapêutico, tendo a dieta normal como padrão. E sua finalidade básica é ofertar ao organismo os nutrientes adequados para cada tipo de doença, para as condições físicas, nutricionais e psicológicas do paciente, mantendo ou recuperando o seu estado nutricional. Numa avaliação dietoterápica, é importante, além de entendermos a doença, a fisiopatologia da doença a qual o indivíduo é acometido, como também o estágio dessa doença, para que possamos direcionar o tratamento dietoterápico no sentido de manter ou recuperar o estado nutricional, além de buscar melhorias quanto aos efeitos da doença no organismo, buscando sempre melhorar sua qualidade de vida. Assim, a conduta dietoterápica se baseia numa anamnese clínica detalhada para que, a partir desses dados coletados, possa ser direcionado uma dieta específica de acordo com a necessidade de cada paciente. Então, para o tratamento dietoterápico, deve-se levar em consideração as possíveis modificações da dieta, tendo a dieta normal como padrão. Essas modificações podem estar relacionadas às vias de administração, podem estar relacionadas também às alterações químicas dessa dieta, como também às alterações físicas. Como vias de administração, nós vamos falar mais na frente, está relacionado a como esse alimento ele chega até o indivíduo. As mudanças químicas estão relacionadas à concentração de determinados nutrientes da dieta. E as mudanças físicas podem estar relacionadas quanto à consistência, à temperatura da dieta, bem como o volume e o fracionamento. E essas modificações, elas estão relacionadas, ela tem como objetivo melhorar o estado nutricional do paciente, melhorar sua qualidade de vida, bem como diminuir sintomas e custos associados à dieta. Dessa forma, os objetivos da dietoterapia podem variar de acordo com cada caso, a depender da situação, da patologia, da condição do paciente. No entanto, é importante lembrarmos que a dieta ela deve se desviar o mínimo possível do normal, do padrão, e ela deve atender às necessidades desse paciente, bem como respeitar as suas preferências, seus hábitos alimentares, sua cultura alimentar, bem como o poder aquisitivo desse paciente. Quanto às vias de administração da dieta, nós temos a administração por via oral, que é a via de administração preferencial,
No entanto, existem situações em que o indivíduo ele é impossibilitado de receber a dieta por via oral, sendo indicado, então, as outras alternativas. A segunda via de preferência é a via de administração por sonda, que é a dieta enteral. E, posteriormente, caso o indivíduo não possa receber alimentação nem por via oral, nem via sonda, esse indivíduo vai receber os nutrientes através da dieta parenteral. A dieta enteral, ela pode ser administrada de diversas formas no paciente. Neste primeiro caso, podemos observar que a sonda ela é inserida pela cavidade nasal e ela é posicionada ao longo do trato gastrointestinal até o estômago. É conhecida como a sonda nasogástrica. Gástrica, porque ela é posicionada até o estômago. Nesse segundo caso, nós temos a sonda também sendo inserida pela cavidade nasal. No entanto, essa sonda ela segue ao longo do trato gastrointestinal e ela é posicionada até o intestino. Então, nesse segundo caso, nós temos um exemplo da sonda nasoentérica. Nesse terceiro caso, podemos observar que a sonda ela não é inserida mais pela cavidade nasal, e sim ela é posicionada direto no estômago. Então, nós temos uma sonda de gastrostomia. Neste quarto caso aqui, nós temos a sonda sendo inserida direto no intestino, no jejuno. Então, nós temos uma sonda de jejunostomia. Quanto ao processo de administração da dieta via sonda, ela pode ser feita por gotejamento gravitacional, que é esse primeiro caso, onde a dieta será conduzida através de um equipo similar ao equipo do soro e o alimento será conduzido até o indivíduo. Também temos a possibilidade de administrar essa dieta através das seringas. Chamamos a administração em bolos. Outra possibilidade, muito comum em hospitais, é a administração da dieta via bomba de infusão. Através da bomba de infusão, pode-se controlar o volume de dieta que será ofertado num determinado período de tempo. As dietas enterais, elas podem ter origem caseira, ou seja, obtidas através do preparo do próprio alimento, como também podem ser de origem industrializada. A dieta caseira normalmente apresenta menor custo, no entanto, requer maiores cuidados no processo de higiene do próprio alimento, dos manipuladores e dos utensílios a serem utilizados no preparo. Já as dietas industrializadas apresentam maior custo, no entanto, menor risco de contaminação. Uma observação importante é que, tanto na dieta administrada por via oral como na dieta enteral, nós temos a administração de nutrientes na forma de alimentos, na forma de compostos alimentares, ou seja, eles estarão em contato com o trato gastrointestinal para serem digeridos e absorvidos, ou, dependendo do nutriente, caso ele esteja numa fórmula isolada, de ser diretamente absorvido. Apesar da terapia nutricional enteral ser uma alternativa muito importante no processo de nutrição de pacientes que não podem se alimentar por via oral, ela também pode ser uma porta de entrada para micro-organismo, para contaminação. Então, os cuidados de higiene para o paciente que recebe alimentação por via enteral, ele é imprescindível. Mesmo mantendo esses cuidados, algumas complicações ou situações são muito comuns, como, por exemplo, episódios de diarreia ou ocorrências de vômitos e regurgitação. Isso pode estar relacionado à contaminação, mas também no processo de oferta dessa dieta. Assim, é importante orientar aos cuidadores e aos familiares que intercorrências elas devem ser comunicadas
à equipe multidisciplinar para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Porém, existem situações, por exemplo, de diarreia em pacientes que fazem uso de sonda para alimentação, que pode ser resolvido somente modificando o volume e o tempo de gotejamento da dieta. Então, é importante que o profissional nutricionista avalie esse paciente de acordo com as necessidades e alterações que ele possa vir a apresentar. Aqui, nós temos algumas orientações importantes para pacientes que fazem uso de terapia nutricional enteral. Então, essas informações elas são importantes no sentido de favorecer o sucesso dessa terapia, desse tratamento. Como, por exemplo, observar as consistências das preparações, ou seja, ela não pode estar muito espessa para não correr o risco de entupir a sonda. Ter o cuidado de coar essa dieta antes de administrá-la, oferecer logo após o preparo, colocar essa dieta na sonda com a dieta na temperatura ambiente, lavar sempre a sonda após a administração de cada dieta e no final do dia, oferecer água nos intervalos das refeições de acordo com a orientação nutricional, observar que todos os utensílios para o preparo da dieta devem ser exclusivos do paciente, tendo um cuidado sempre de uma boa higienização antes e após o preparo dessa dieta. O posicionamento do paciente durante a oferta da dieta e nos 30 minutos seguintes é muito importante para evitar uma broncoaspiração, ou seja, que o alimento ele siga pelas vias respiratórias ao invés do trato gastrointestinal. Então, esse paciente ele deve estar bem posicionado, com a cabeceira elevada. E também observar como é que está o funcionamento desse intestino do indivíduo após o início do tratamento da dieta enteral. Quanto à dieta parenteral, ela é indicada quando o paciente ele não pode receber a dieta por via oral, nem por via enteral. Nessa situação, o paciente não recebe o alimento, ele já recebe os nutrientes prontos para serem utilizados pelo organismo e eles são administrados por via endovenosa, na corrente sanguínea. Quanto às alterações físicas que podem ocorrer na dieta, nós temos a variação quanto ao tipo de consistência dessa dieta. Nós temos a dieta normal, que é indicada para pacientes sem restrições. Nós temos a dieta branda, que é uma dieta de mais fácil mastigação, indicado para pacientes com dificuldade na mastigação ou deglutição desse alimento. Nós temos a dieta pastosa, que é formulada a partir de alimentos cozidos, também de fácil mastigação e digestão, e é uma dieta de transição entre a branda e a líquida. A dieta líquida, ela vai ser uma dieta baseada na forma de shakes, sucos, vitaminas e caldos, e nós temos a dieta líquida restrita, que é a base de água, chá, caldo coado de legumes com baixo teores de resíduos, ou seja, de fibras. Quanto às alterações químicas dessa dieta, nós podemos observar variações na composição dessas dietas. Elas podem variar para mais ou para menos de acordo com determinado nutriente. Ou seja, vamos observar aqui em relação aos carboidratos. Elas podem apresentar maior teor de carboidratos, consideradas como hiperglicídicas, ou hipoglicídicas, quando elas apresentarem teores reduzidos desses compostos. Isso da mesma forma para proteínas, lipídios e calorias, por exemplo. Assim, observamos que existem várias possibilidades de modificações da dieta a fim de atender à necessidade e à demanda que um determinado paciente, um determinado indivíduo requer, levando em consideração todas as suas características físicas, culturais, também relacionadas a patologias já pré-existentes, evolução dessas patologias. Então, essas alterações elas são pertinentes de acordo com a necessidade do paciente. Posteriormente, vamos estudar as relações e orientações quanto aos determinados tipos de patologia e as dietas mais indicadas.